Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Hoje, como eu tinha prometido no último vídeo, né, tô gravando aqui a resposta a uma dúvida, que eu não posso nem chamar de dúvida, é efetivamente um erro conceitual que muitas pessoas têm, né, de que, bom, como diz o título do vídeo aí, né, que dinossauros deram origem ao petróleo, né, que o petróleo é feito de dinossauros. Tá, tem até aqueles memes lá, né, tipo, dinossauros viram petróleo, petróleo, você faz dinossaurinho de plástico, o dinossauro volta a ser dinossauro. Não, isso daí tá tudo errado, tá? Não é assim que acontece. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar responder do que é feito o petróleo e por que é que dinossauros não poderiam ter feito petróleo, tá? E isso eu vou fazer de uma maneira bem pincelada, sabe? Bem por cima, não vou entrar em grandes detalhes, especialmente porque eu não sei. É isso mesmo, tá? Quando você vai falar de origem do petróleo, você entra profundamente numa área da química, que é um troço que eu não tenho conhecimento. É um conhecimento muito específico, mas que é uma parte fundamental da paleontologia. Afinal de contas, o petróleo é um combustível fóssil, é sim da alçada da paleontologia estudar a origem do petróleo, aonde existe petróleo, tá certo? Então, toda a indústria petroleira precisa de paleontólogos para ajudar na prospecção, tá certo? Inclusive, na minha área, o pessoal sempre fala, né, que esses são os únicos paleontólogos que ganham dinheiro do mundo, né? Esses que trabalham com prospecção de petróleo, mas enfim, tá certo? Só para dizer que eu não vou entrar em grandes detalhes aí sobre a formação do petróleo, mas que isso é sim importante para paleontologia. É porque, sério, a minha área de estudo né, é mais taxonomia, tal, não sei o que, então foge dessa parte da química aí, que eu particularmente sou péssimo. Mas mesmo não falando em detalhes sobre a origem do petróleo, eu acho que eu tenho aqui algumas informações bem interessantes para passar para vocês, beleza? Bom, então, antes de mais nada, como sempre, né, promoção da Doppel Store, camisetas da Doppel, tá certo? Eu tô inclusive com uma camiseta da Doppel agora lá do Witchcraft, mas só que esse daqui é uma estampa que o Igor não faz mais. Que aliás é uma coisa bem interessante. Quando eu falo de promoção da Doppel, compra logo, porque depois você não sabe se mês que vem aquela estampa vai deixar de estar lá, entendeu? Então tem que aproveitar. E como eu estou gravando esse vídeo na semana anterior da semana que eu vou lançar o vídeo, eu ainda não sei qual é a promoção da Doppel dessa semana. Então eu vou perguntar pro Igor e vou colocar agora uma gravação em off explicando a promoção, tá bom? E a promoção da vez é a promoção super progressiva, que vale só até o dia 8 de agosto. E também vale só para a categoria de vestuário. Que você compra, por exemplo, 2 itens e ganha 10% de desconto, 3 itens, 20%, 4 itens, 30% e 6 itens ou mais, 40% de desconto. Lembrando que agora a Doppel está com as novas estampas com as árvores dos idiomas indígenas. Então já tem a árvore dos idiomas de raiz tupínica, né? E a árvore dos idiomas de raiz macro-G. E além disso tem uma ilustração muito bonita com o curupira, tá bom? Então corre lá para aproveitar, já aproveita, compra as estampas novas que estão muito bonitas e aproveita para comprar bastante camiseta, bastante moletom, vai só até o dia 8, não esqueçam. Então é isso, compre as camisetas da Doppel, por favor, aproveitem essa promoção, né, que aí vocês ajudam a Doppel como empresa, né, fantástica, que faz um trabalho incrível, e também este pobre divulgador científico que vos fala, tá certo? Então vamos pro assunto logo. Mas afinal de contas, se petróleo não é feito de dinossauros, do que é feito o petróleo? Essa porcaria desse guarda-chuva aqui de novo. Eu não tenho noção das coisas, né? Eu tenho que ter sempre esse negócio meio tosco. A origem dessa história, desse mito, né, de que o petróleo é feito de dinossauros, vem provavelmente da pouca compreensão que as pessoas têm quando a gente fala que o petróleo é um combustível fóssil. Porque as pessoas associam imediatamente fóssil a dinossauro. As pessoas leigas em geral, elas sinonimizam fóssil a dinossauro, como se só pudesse existir fóssil de dinossauro. Todos os fósseis são de dinossauro, quando na verdade isso é exatamente o oposto, tá? Eu sei, os dinossauros ficaram muito famosos, lá no Mesozoico eles atingiram tamanhos muito grandes, né? E ficaram conhecidos nos filmes, né, da cultura pop e tal. Então é normal que as pessoas associem. Mas se você for levar em conta, a maior parte dos fósseis que a gente conhece hoje não são de dinossauros. Na verdade, a maior parte mesmo, tá? Ainda que os dinossauros, alguns deles, né, fossem muito grandes, em número de indivíduos é impossível competir com os fósseis de micro-organismos e de invertebrados. A gente tem umas rochas
que são integralmente formadas por conchas de molusco, que a gente chama de coquinas, que tem, assim, milhares de indivíduos ali. A gente tem placas com trilobitas, assim, que também tem centenas e centenas de trilobitas ali. Inclusive, as rochas calcárias, aquelas que formam cavernas e tudo mais, elas são, em grande parte, formadas por fósseis de organismos unicelulares que formavam, não, alguns ainda existem, né? Formavam uma pequena carapaça ali de calcário. Pra vocês terem uma noção da quantidade de fóssil que a gente tem, que não é dinossauro. São muito mais abundantes os fósseis de invertebrados e de seres vivos unicelulares do que, né, e de plantas também até, do que de dinossauros. Então, do mesmo jeito que eu comentei no vídeo passado, que muitas vezes quando você fala animais, as pessoas não associam a artrópodes, elas só associam a dinossauro, fóssil é a mesma coisa. As pessoas geralmente só associam a dinossauros e não ao resto dos outros organismos que existiram e existem no mundo. Para a gente começar a ter uma noção de por que dinossauros não poderiam ter formado petróleo, eu vou começar com uma estimativa, tá certo? Que eu achei na internet aqui, mas eu achei em mais de uma fonte, então eu acho que corrobora. As pesquisas mais recentes têm um cálculo de que ainda existe 1,7 trilhão de barris de petróleo a serem explorados no mundo. Ou seja, ainda existe toda essa quantidade de petróleo que a gente ainda não tirou do subsolo. E isso, obviamente, é uma estimativa bem diferente da que tinha 30 anos atrás, né, quando eu era criança, que o pessoal falava, não, o petróleo vai durar mais 10 anos, mais 15 anos, etc e tal. A ciência desenvolveu novas técnicas de prospecção, a gente descobriu ali novas jazidas de petróleo gigantescas pelo mundo, que mudaram completamente as estimativas, mas é provável que essa daqui de 1,7 trilhão esteja mais acurada. Bom, com certeza está mais acurada do que a de 30 anos atrás, mas é possível que agora realmente seja esse o limite, que ainda é um limite monstruoso, tá? É muita coisa. E isso descontando aquilo que a gente já extraiu nesses últimos, sei lá, 150 anos que a gente passou a usar o petróleo para muitas coisas, né? Para combustível, para, enfim, fazer plástico, asfalto, todo tipo de coisa aí que o pessoal faz com petróleo, tá certo? Mesmo com essa quantidade gigantesca de petróleo que existe hoje no mundo, ele uma hora, se a gente continuar explorando, ele vai acabar, tá? Porque afinal de contas a gente ainda não descobriu como fazer petróleo em laboratório, ele é sim de origem fóssil, né? Ou seja, demora milhões de anos para se formar e a gente não vai ficar esperando milhões de anos, né? Por isso que esse é um dos motivos de por que o pessoal investe ali ou cobra que as pessoas descubram outras matrizes energéticas que não dependam de petróleo. Tem gente que fala que o petróleo não é de origem fóssil? Tem. Se vocês lembrarem, até teve uma muito famosa, né, do velho Olavo, há muito tempo atrás, em que ele falou, né, aquela finesse, né, aquela educação dele, que lhe era peculiar, né? Combustível fóssil é a fruta que partiu, né? Combustível fóssil é o chuchu da sua mãe. Combustível fóssil é a pariu, você tá entendendo? Combustível fóssil é o da sua mãe. Não existe combustível fóssil nenhuma. Esse tipo de requinte das falas do Olavo, mas a verdade é que tem grupos de pessoas que dizem que o petróleo, na verdade, é inorgânico. Esse tipo de hipótese é abraçada principalmente por criacionistas, né, que negam a existência de combustível fóssil, porque isso indicaria que a Terra é mais nova e tal. Bobagem, 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 bobagem. Inclusive, se o petróleo que nós exploramos hoje fosse de origem inorgânica, todos os sistemas de prospecção que a gente usa hoje iriam falhar. Os métodos de prospecção de petróleo que a gente tem para ficar indo atrás para descobrir onde tem novas jazidas, esses métodos só funcionam porque o petróleo é de origem fóssil. Se ele não fosse, não ia fazer nenhum sentido aquilo que a gente faz hoje para tentar descobrir petróleo. Se vocês estão com dúvida, pergunte para o Sérgio Sacani, né, que trabalha com isso, né, com prospecção de petróleo, então vocês perguntam lá no Space Today, fala que o Pirula que mandou. Talvez até ele já tenha algum vídeo sobre isso, mas se não tiver, vocês pedem para ele ali ou pedem para ele compartilhar algum vídeo que ele já tenha feito, tá? Os cientistas até descobriram algumas maneiras de que o petróleo poderia se formar de maneira inorgânica, mas ainda que isso possa acontecer, no planeta Terra isso seria uma quantidade ínfima, minúscula, tá? Enfim, não faz o menor cabimento dizer que não existe combustível fóssil, que o petróleo não é de origem orgânica, tá certo? E pois bem, então voltando, né, ao que eu estava falando, 1,7 trilhão de barris de petróleo, tá, que estão aí no subsolo, claro que eles não estão em forma ou dentro de barris no subsolo, tá? Eles estão ali espalhados, é que a unidade de medida do petróleo é em barris, mas
mas é óbvio que vocês sabem disso, eu só estou falando para fazer uma piada. E bom, quando a gente olha essa quantidade enorme de petróleo que existe no mundo, né, que forma jazidas gigantescas com vários quilômetros de extensão, a gente tem que imaginar que os organismos que deram origem a esse petróleo tinham que ser muito abundantes para ocupar uma área tão grande, com tanto volume assim, né, em tantos lugares do mundo, e que fossem contemporâneos, né, porque quando você vê, né, um bolsão de petróleo, alguma coisa assim, ele tem que ter sido formado, né, em um intervalo de tempo muito curto, né, ou seja, os micro-organismos que formaram tudo aquilo têm que estar todos muito juntos, porque senão não formaria um bolsão, né, estaria ali várias bolsas pequenininhas de petróleo espalhadas por ali. Não é assim que a coisa funciona. Então tem que ser um grupo muito grande e de seres vivos que sejam contemporâneos. E quem já viu a minha série dos dinossauros, que eu recomendo fortemente, vou deixar marcado aqui, já sabe que os dinossauros que a gente conhece, todos eles, não foram contemporâneos, né? Claro, alguns foram, outros não, mas a gente está falando de um intervalo de tempo que só no Mesozoico durou em torno de 150 milhões de anos. Então, cada pedaço de tempo ali teve sua fauna específica, tá? E não só de dinossauros, mas enfim, de outros animais de grande, médio, pequeno porte e tudo mais, né? Então, quando a gente olha isso, não daria para esses dinossauros todos que a gente conhece do Mesozoico formarem os bolsões de petróleo, porque cada um teria vivido num período diferente. Mas eu já vou falar disso, tá? Mas aí você pode estar se perguntando: ai, Pirula, mas a gente não descobriu todos os fósseis do mundo. De fato, não descobrimos. Inclusive, é por isso que paleontólogos ainda vão ter trabalho pela frente. Então, nada garante que os fósseis de dinossauro que a gente tem hoje são aqueles que não viraram petróleo e os outros que a gente não achou viraram todos petróleo. E aí, hein, Pirula, como é que você resolve essa coisa aí? Essa coisa não tem respostas. As respostas é uma coisa que vai... alguma coisa, entendeu? E, de fato, a gente não encontrou todos os fósseis do mundo e, certamente, boa parte dos dinossauros que já existiram não se fossilizaram. Mas, ainda assim, não tem como ter sido formado por dinossauros. E para isso, né, para descobrir quais grupos de seres vivos podem ter originado petróleo, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito de biomassa. Esse conceito é muito interessante porque basicamente significa a massa dos seres vivos. E é isso aí, é o peso, né? Eu sei, na física peso tem que multiplicar pela gravidade, mas enfim, eu vou usar peso no sentido coloquial aqui. Mas é basicamente o peso dos seres vivos. Então o seu peso é a sua biomassa, o meu peso é a minha biomassa, e você pode somar isso daí. Então eu quero saber a biomassa dos habitantes da cidade de São Paulo, aqui onde eu moro. Então, sei lá, você soma todos os 12 milhões de pessoas que vivem aqui, e aí lá você tem a biomassa, né? E digamos que eu tenho uma fazenda de soja e eu quero saber a biomassa da soja da minha fazenda. Você vai lá, calcula a área, vê quanto tem o tamanho da soja, faz uma proporção ali e tal, faz uma média e... enfim, você chega ali no número aproximado da biomassa de soja da fazenda hipotética aí da pessoa que eu falei. Então, isso é a biomassa. E ela pode ser medida de várias formas, tá? Você vai encontrar, por exemplo, na bibliografia, as pessoas fazendo cálculos de biomassa seca e biomassa úmida, no caso, né? Com líquidos. Porque você, sem líquidos, por exemplo, vai pesar muito menos, né? Se extraírem toda a água que existe em você. Mas você tem ali, então, cálculos com líquidos ou sem líquidos, né? E aquilo que eu vou usar aqui nesse vídeo, porque foi o que eu encontrei na bibliografia como mais fácil para poder fazer uma comparação para vocês, que é o cálculo de peso em carbono. Nós somos formados de vários elementos químicos, né? Os mais comuns são os chomps, né? Que a gente diz, né? Então é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e... eu coloquei o PS no final porque muitas pessoas preferem colocar também o fósforo e o enxofre. Tanto é que o Carlos Ruas tinha feito aquela zoeira de que a vida veio do nhoque, né? Porque também, né? O chon, se você reorganizar as letras, vira nhoque, né? Ele pôs um prato de massa, tal. Foi muito criativo da parte do Ruas, mas tem um motivo para o pessoal escrever chon, porque está em ordem decrescente de abundância dos átomos dos elementos químicos aí que nos formam, tá? Então, carbono é o elemento que forma a maior parte do nosso corpo, tá? Então, muitos pesquisadores preferem medir a biomassa em carbono. Então, quando eu vou falar os números aqui para vocês, entendo que a biomassa total é maior, tá? Porque eu tô falando só dos átomos de carbono. Porém, é a maneira que eu vi que a maior parte dos pesquisadores acaba fazendo a mensuração aí, o cálculo, então vou deixar o negócio em carbono, beleza? E tem um artigo de 2018 que eu vi que está sendo utilizado como o mais relevante da atualidade, porque ele fez um cálculo total de biomassa do planeta, né? Baseado em, sei lá, trocentas mil bibliografias,
dias, né? Vocês vão dar uma olhada, vou deixar linkado aqui embaixo. Se vocês quiserem saber mais detalhes, tem um material suplementar desse artigo, que também é bem interessante, tá? Mas enfim, o cálculo que eles fizeram é de que hoje, no planeta Terra, existe uma biomassa de, aproximadamente 550 bilhões de toneladas de carbono. Sendo que, dessas 550, 450 são só plantas. As plantas que a maioria esmagadora são só as plantas terrestres, tá? Desse peso todo aí que eu tô falando para vocês. Talvez dessas 450 bilhões de toneladas de plantas que existem hoje, né, de carbono, né, preso nas plantas que existem hoje, só 1 bilhão pertença a vegetais marinhos, né, vegetais oceânicos. Os outros 449 seriam de plantas terrestres, que faz sentido, né? Porque está em todas as florestas, todos os gramados, todas as pastagens, né? Em todos os tipos de vegetação. Então no caule das árvores, né? Nas folhas das árvores e tudo mais. E é por isso que a gente fala que as florestas são grandes reservas de carbono, que quando a gente queima a floresta, a gente joga carbono na atmosfera, tá? Porque a quantidade de carbono que as árvores, né, armazenam é simplesmente a maior do planeta quando a gente for considerar os seres vivos. Porque tem também, é claro, né, todo o carbono armazenado no subsolo, né, ali, de origem fóssil, etc. Tá? Então as plantas são um bom candidato para formar petróleo, hein? É bem abundante, tem quantidades muito grandes, estão amontoadas todas no mesmo lugar, né? Uma floresta, tem um monte de árvores, então pode ser que elas tenham formado petróleo. Mas no caso, não. Na verdade, as florestas fósseis, né, ou seja, as florestas do passado, ajudaram sim a formar um tipo de material que nós hoje usamos como combustível, que é o carvão mineral. Esse sim é formado pelas florestas do passado, como eu falei no último vídeo, tá certo? Mas as florestas não ajudaram a formar o petróleo, tá certo? Outro cálculo que esses pesquisadores desse artigo de 2018 fizeram é que a gente tem em torno de 12 bilhões de toneladas de fungos no planeta, tá? É só para dar uma noção para vocês da quantidade. Eu vou colocar aí na imagem os desenhos que eles fizeram, né, mostrando a proporção ali do que tem de cada grupo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do que interessa. E os animais, todos eles, pelos cálculos recentes, comporiam apenas 2 bilhões de toneladas de biomassa de carbono atual. Então as plantas 450, todos os animais do mundo apenas 2, tá? E desses 2 bilhões de toneladas, pouco mais da metade é tudo artrópode. Então aí coloca aí os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, os miriápodes, né, as centopeias, tal, e mais um monte de outros grupinhos menores que existem por aí, tá? Então todos esses daí seriam pouco mais da metade da biomassa de todos os animais existentes hoje. E quase tudo é de artrópode marinho. É isso mesmo, tá? 1 bilhão de toneladas de biomassa dos animais, ou seja, metade do que existe hoje, é só artrópode marinho. E você ainda tem 200 milhões equivalentes aos artrópodes terrestres, tá? Ou seja, o que existe de artrópode marinho, assim, formando, né, o grosso do peso, né, de todos os animais do mundo, tá? E você tem uma espécie que é responsável por, provavelmente, eu não achei o cálculo exato justamente por causa dessa diferença, né, de cálculo em massa total e massa em carbono, tá? Mas tem uma espécie que faz, pelo que eu entendi aí, 1/10 de todo esse volume aí de artrópodes marinhos, que é o krill. Aquele camarãozinho desse tamanho que alimenta as baleias, que forma aqueles cardumes, acho que pode chamar de cardume, né? De bilhões de indivíduos lá nos mares da Antártica e tudo mais. Então, quer dizer, o krill é calculado como existindo hoje, no total, em torno de 379 milhões de toneladas, tá? Se você for colocar como massa total, tá? Essa é uma das estimativas que eu achei, né? Ou seja, não só carbono, mas tudo que forma o krill, né? Inclusive os líquidos. E é difícil fazer a conversão para carbono, né, daquele artigo de 2018, tá? Mas eu achei aqui, dentro do material suplementar, algo em torno de entre 60 e 100 milhões de toneladas, tá? Só de krill. Então, se você for colocar que os artrópodes marinhos somam 1 bilhão de toneladas de carbono, então só o krill seria responsável por 1/10 de tudo, de todo o peso de artrópodes marinhos do mundo. E a espécie de animal selvagem
que individualmente tem a maior biomassa do mundo. E eu digo selvagem porque se você desconsiderar essa variável, o grupo de animais com maior biomassa que existe no mundo hoje é dos animais de corte, né? De corte, leiteiro, enfim, né? Os animais que nós usamos para nos alimentar. Então, vaca é a maior parte disso, tá? Vaca e boi, né? A espécie, né? Que é Bostaurus. Bostaurus. É feio falar, né? Bostaurus. Bom, enfim, esse é o nome da espécie do boi, né? Do boi, da vaca que a gente tem, né? Que é domésticos, tá? É a maioria, mas no caso, quando eu estou falando aqui de grupo, né, com maior biomassa, estou incluindo não só as vacas, mas também os porcos, as galinhas, os patos, os búfalos, as cabras, os asnos, os cavalos, as ovelhas, enfim, tudo isso daí, tá? E inclusive os pets, né, cachorro, gato, etc. Aí tudo isso junto daria aí sim 100 milhões de toneladas de carbono. Eu sei que as estimativas é que são 1,3 bilhões de indivíduos de animais usados para nossa alimentação, tá? Os humanos todos somados, os 7,7 bilhões de indivíduos humanos que a gente tem hoje, mais ou menos, daria 60 milhões de toneladas de carbono. Então a gente entraria ali também nos top 5, né, de espécie individual com maior biomassa do mundo, tá, fazendo uma média aí de 50 quilos por ser humano. Aí você vai falar, nossa, mas 50 quilos é muito pouco. Não, não é muito pouco, você tem que lembrar que tem muita criança, né? As crianças estão inclusas aí nesses 7,7 bilhões, não pensa só em indivíduo adulto. Se você excluir as crianças, pelo que eu olhei aqui na internet, aí a média que é usada é de 62 quilos. Faz muito mais sentido, né? Mas enfim, vamos lá. E falando agora, voltando para essa... É muito curioso, né? Eu gosto de falar essas coisas de curiosidade, etc. Eu acabo me perdendo. Mas voltando agora para o assunto do vídeo, né? Que são o petróleo, né? A biomassa de todos os mamíferos selvagens, terrestres ou aquáticos, né? Então inclui peixe-boi, inclui baleia, golfinho, tal, não sei o quê. Dá 7 milhões de toneladas de carbono. Só 7 milhões. E isso porque tem baleia, tem elefante, tem rinoceronte, tem hipopótamo, hein? São os bichos pesados. Aves selvagens, né? Ou seja, desconsiderando frango, pato, etc., dá 2 milhões. Tudo bem que ave não é bem o bicho mais pesado do mundo, né? Mas enfim. Répteis e anfíbios, o pessoal do artigo não se arriscou muito a bater um martelo sobre um número X, porque aparentemente é muito difícil de fazer essas estimativas. Réptil, no caso, exceto aves, né? São muito heterogêneos, né? Então você tem tartaruga, tem crocodilo, tem cobra, uns lagartinhos desse tamanho. Então é uma coisa um pouco mais complicada. Mas eles dão aí provavelmente 1 milhão de toneladas, né, de biomassa de carbono. E aí, somando os mamíferos, as aves e os répteis selvagens, aí daria 10. E os anfíbios são extremamente difíceis de calcular. Eles falaram assim, tipo, não dá. A estimativa é muito porca, pode ser de 1 milhão a 10 milhões. Então, nem considero os anfíbios. E se você pegar os mamíferos, sem a interferência humana, quanto que seria a biomassa? Eu vi um cálculo aqui das baleias antes e depois, né, um cálculo, né, aproximado, das baleias antes e depois da atividade baleeira. De baleias azuis, tá? Só de baleia azul, que é a maior espécie de animal do mundo, né? Inclusive, se você considerar os fósseis, a gente nunca encontrou nenhuma espécie maior que a baleia azul até hoje. Antes da atividade baleeira, que foi lá pelo século XIX, acho. Enfim, começo, metade do século XIX, sei lá, enfim. Antes disso, a estimativa é que você tivesse uma biomassa mundial de baleia azul, tá? E aí considerando biomassa total, não só carbono, tá? De 36 milhões de toneladas. Hoje, essa quantidade estaria em 500 mil. Tá? Ou seja, caiu bastante aí a quantidade de baleias azuis no mundo. Então, quanto que estaria aí de mamíferos selvagens a biomassa no mundo se não fosse a interferência humana? Talvez 10 vezes mais, né? Se for levar em conta aqui da baleia, dá quanto que dá? Mais de 70 vezes, né, a biomassa atual desses mamíferos selvagens. Então, quanto que seria a biomassa de dinossauros? Só de dinossauros. Você tinha vários outros grupos de répteis bem grandes lá também. Mas vamos pegar de todos os répteis daquela época. Qual seria a biomassa em uma época específica ali do Mesozoico, tá? Em umidade específica. Cara, não tem como saber, mas provavelmente é algo parecido com o que tem hoje, né? Se você somar os selvagens, tá? Não tem como saber quanto que era a biomassa antes da interferência humana, mas você pode somar os selvagens, mais os domésticos, mais a nossa própria biomassa, e quanto que dá aí, né? Não chega nem a 1 bilhão de toneladas de carbono
tá, de biomassa. Então, é mais ou menos isso aí que a gente talvez possa calcular de dinossauro. É muito pouco perto do que tem, somando outros grupos de seres vivos. Por exemplo, o plâncton. Vocês sabem o que é o plâncton, né? Bom, tem aquele personagem lá do Bob Esponja, vocês devem ter aí, então, pelo menos o conhecimento de que isso existe. Mas o plâncton é aquela quantidade gigantesca de seres vivos de tamanho muito pequenininho que vive na parte superior da coluna d'água dos oceanos, tá? Então, na zona que tem mais luz do sol, tá? Por quê? Porque você tem uma parte do plâncton que é fotossintetizante, né, que é o fitoplâncton, né, o plâncton vegetal, digamos assim, que na sua maioria não é composto por vegetais mesmo, é composto por bactérias fotossintetizantes, que a gente chama, em linhas gerais, vai de cianobactérias. E você também tem o zooplâncton, que é composto por seres unicelulares, que a gente não pode chamar de animais, mas que na época que cunharam esse termo chamava, né, que são protozoários e outros tipos, inclusive até algumas bactérias não fotossintetizantes, mas também animais de pequeno porte. O krill, aquele camarãozinho que eu estava falando para vocês, é parte do plâncton, tá? Que é a espécie selvagem de animal mais abundante do mundo. Alguns filhotinhos de peixe, de alevino, né, que a gente chama, né, desse tamanho aqui também fazem parte do zooplâncton. Filhotinho de molusco, sabe? Principalmente lula, sabe? Alguns cefalópodes fazem parte ali do zooplâncton também. Larva de crustáceo, né, que crustáceo tem, sei lá, 1, 2, 3, não sei quantas formas larvais lá, enfim, tudo aquilo lá. Um monte de grupos compõem o zooplâncton. Tanto é que é interessante que a biomassa terrestre de seres vivos é muito maior, a de vegetais do que a de animais, né, bem maior. No caso dos oceanos é o contrário, né, a quantidade de animais é muito maior, animais e seres heterotróficos é muito maior do que de seres autotróficos. Mas, enfim, os autores desse artigo de 2018 calcularam em 70 bilhões de toneladas de carbono a biomassa de bactérias pelo planeta. E, segundo outras fontes que eu olhei, dessas 70 bilhões de toneladas, pelo menos 30 seriam cianobactérias, ou seja, essas bactérias autotróficas que existem nos oceanos e que são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio na nossa atmosfera, tá? Eu expliquei um pouco isso no último vídeo. Umas 4 bilhões de toneladas seriam protozoários, né, que seriam, os seres heterotróficos eucariotos unicelulares, que a gente juntava antes num grupo só chamado protista, hoje a gente sabe que são várias linhagens, mas não vem ao caso vir aqui. Enfim, você tem aí uma quantidade muito grande de seres vivos no plâncton, tá certo? E para formar fósseis, todos eles, você tem alguns ambientes preferíveis, ambientes que são mais propícios para formar fósseis. Em geral, ambientes calmos e que tenham pouco oxigênio. Por quê? Porque o ser vivo lá que morreu, então seria o ser morto, bom, enfim, né, o organismo que morreu, ele tem que ser soterrado razoavelmente rápido para fugir da ação dos decompositores, dos necrófagos e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo não pode ter muito oxigênio, porque mesmo soterrado, os seres vivos sofrem um processo de decomposição, né? Tanto é que quando morre alguém, né, ou enfim, qualquer outro tipo de bicho, a gente enterra, tá? E depois, se você for desenterrar, você vai achar só o esqueleto, ou só uns cacarecos, uns pedaços quebrados, justamente porque né, dentro, lá embaixo, no subsolo, você também tem decomposição. Então é importante para formar o fóssil que você tenha esse soterramento rápido, mas também um ambiente com pouco oxigênio, que usualmente está associado a ambientes mais calmos. Por quê? Porque ficar revolvendo ali o substrato acaba trazendo oxigênio do lado de fora para o lado de dentro, né? E aí esse oxigênio alimentaria as bactérias que vão destruir ali o material orgânico e, enfim, não formaria mais fóssil. Então, esses ambientes mais propícios geralmente são o fundo de lagos e dos oceanos, que são aqueles ambientes que você tem um ambiente mais calmo, tem pouco oxigênio justamente pela profundidade e também tem um soterramento razoavelmente rápido porque o tempo todo está caindo sedimento ali, né? Então está sempre formando ali uma camadinha nova de areia ou, enfim, de argila, ou o que quer que seja, né? De pequenas partículas que vão soterrando. O plâncton tem uma quantidade monstruosa de biomassa, que ocupa quilômetros e quilômetros e quilômetros de oceano e que eventualmente, com uma mudança climática muito brusca, com uma alteração da acidez dos oceanos, da oxigenação do oceano, ou enfim, da temperatura do planeta, alguma coisa assim, pode morrer em massa. Olha que interessante. Ele morre em massa, vai afundando, digamos assim, até o fundo do oceano, bilhões de toneladas ali de organismos que podem ser soterrados.
né? Ocupando áreas enormes e tal, e não sei o quê. E junto com eles também um pouquinho, do macroplâncton, entre aspas, que são aqueles com tamanho um pouco maior, tal, que não chega a ser microscópico, etc. Então, quer dizer, você tem aí bilhões de toneladas de organismos preenchendo ali o assoalho do oceano por quilômetros de extensão, e num ambiente extremamente propício para formar fósseis. Eu acho que a gente achou aí o grupo que tem tudo para ter sido responsável pela formação do petróleo. E não é que eu acho, nós sabemos disso, tá? A ciência sabe, eu tô falando eu acho aqui só por causa do vídeo, tá? Então, essa é a nossa resposta, tá? Eu demorei para falar, mas é porque tinha muita coisa interessante para dizer, Vocês gostaram do que eu falei, Então, fala a verdade, vocês gostaram do que eu falei. Foi interessante, Eu enrolei, foi um João Kleber aqui, mas ficou bom. Então, o plâncton foi o maior responsável pela formação do petróleo no nosso planeta. Só ele teria a biomassa suficiente, ocupando uma área grande o suficiente, que foi comum durante todos os períodos da história do nosso planeta e que toda vez que acontecia alguma mudança no planeta, que gerasse uma mortandade em massa do plâncton, estaria ali numa quantidade suficiente para formar, né, algum bolsão ou alguma jazida de petróleo no futuro. Enquanto os dinossauros nunca cumpririam com esses pré-requisitos, tá? Eles não eram tão abundantes assim, não formariam tantos bilhões de biomassa assim, pelo menos não contemporâneo, e ainda tem o detalhe de que o plâncton é formado por seres tão pequenininhos que é mais fácil para eles, durante esse processo de formação, né, de fossilização, perder a unidade e formar uma coisa única, como por exemplo um óleo. Quando você vai ver os dinossauros, né, maiores, uns bichos grandes e tal, não sei o quê, esses esqueletos, caso eles fossem formar alguma coisa que pudesse ser usado como combustível hoje, seria provavelmente mais parecido com o carvão, né, do que com o petróleo, tá? Porque se você for ver também as árvores são indivíduos grandes, né? E quando formaram ali essas reservas de carbono no subsolo, formaram no formato de carvão e não de óleo, tá certo? Então é isso, eu falei um monte de coisa também porque tinha um outro objetivo esse vídeo, né, que é dar uma noção para vocês da quantidade de carbono que existe no planeta e de como que a gente está fazendo de tudo para soltar todo ele na nossa atmosfera, né? Então, usando combustíveis fósseis, que são o carbono armazenado que estava no subsolo, né, seja carvão, petróleo, gás natural e tal, ou queimando as florestas, que aí libera o carbono que ainda está preso em seres vivos, que são aqueles que compõem a maior parte, né? Enfim, a maioria esmagadora de toda a biomassa de carbono do planeta, tá? E também de não carbono, né? Com certeza somando todas as árvores do mundo, todas as pastagens do mundo, mesmo que você não inclua só o carbono, inclua todos os elementos, certamente a quantidade disso extrapola absurdamente a de qualquer outro grupo de seres vivos, beleza? Então é isso, muito prolixo como de costume, tá? Mas eu espero que eu tenha proporcionado pelo menos aí alguns momentos agradáveis para vocês, tá? Eu tenha ensinado algo, né? Sei lá, pelo menos falado algo que vocês não sabiam. E é isso, tá bom? O pessoal comentou muito no último vídeo, né? Nos últimos 2 vídeos, né? Das thumbnails, né? Que estão muito engraçados. Parece que tem um Funko, né? Sou eu, bom, com cabeção não precisa ser um desenho, mas enfim, um desenho bem bonitinho. Quem faz esses desenhos é o Mingau, tá? Que tá editando meus vídeos aqui. Conheçam o canal do Mingau, que agora tá com podcast também. Então, é ele que faz os desenhos, tá? Então vão lá e deem os parabéns para ele, porque ele é um tremendo de um artista. Tá bom? Então é isso. Vejo vocês na próxima aí. Um abraço. Falou.